Olha só, sejam muito bem-vindos. No meu canal eu falo assim, fala turma, é a forma que eu me comunico, né? E hoje eu tô aqui invadindo o canal do Indelevel Business. É um prazer e ele tá aqui, né? Calma, gente, não foi hackeado não, tá? Seja muito bem-vindo, Moisés. Prazer, uma honra e um privilégio estar aqui junto com você para nós trocarmos aqui algumas figurinhas, né, sobre como atuar em alta performance e obter resultados extraordinários em um curto espaço de tempo. Não sei se eu vou dizer seja bem-vindo, Alex Ferreira, seja bem-vindo. A gente resolveu aqui mesclar, fazer hoje no canal dele. Ele tem mais, né, inscritos do que o meu canal, então ele deu essa honra aí que eu tenho de verdade de poder estar participando aqui desse podcast do Indelevel Business Cast, não é isso? Falei Isso. certo? Não tem ideia, Indelevel O Business. Indelevel Podcast, Pessoas e Que Negócios, legal. com Moisés Ribeiro e convidados. A ideia aqui é trabalhar, convidar líderes, gestores, empreendedores, empresários, donos de negócios, né? Para a gente conversar sobre liderança, sobre gestão, sobre negócios, sobre performance, sobre desempenho, desenvolvimento humano, né? Tudo aquilo que faz com que a gente tenha uma vida indelével, né? Com prosperidade, com protagonismo, com tudo aquilo que é de bom. Que legal. Eu já vou começar perguntando primeiro o que é indelével, né? Indelével. Indelével é uma palavra que significa inabalável, indestrutível e essencialmente aquilo que deixa uma marca que não se apaga. Poderia se chamar de memorável, né? Então, algo inapagável. Então, quando eu estudei posicionamento, e lá diz o seguinte: não se trata de você ser o maior ou melhor, você tem que ser único, exclusivo, diferente, né? O Pedro Superti, inclusive, trabalha o marketing da diferenciação. Então, o que diferencia você dos outros, né? E nós já tínhamos lá o Wendel Carvalho chamando de imparável, o Marcelo Germano chamando de comandante, o Conrado Adolfo chamando de legacy, né? E aí eu fiquei pensando, né? O que seria, o que daria para mim o que? Posicionamento e ao mesmo tempo daria para eu fazer uma comunidade. O José Roberto, que é o meu sócio, ele sempre ficava me perturbando, me zoando, né? A gente chegava para tomar um café de negócio, ele, e aí, indelével, porque eu sempre usei uma expressão assim nos meus treinamentos. Vou deixar uma marca indelével, uma marca que não se apaga, né? Vou deixar uma marca indelével, positivamente falando, na sua vida pessoal e profissional. E ele começou a achar engraçado, e aí, pronto, eu pensando, falei, tá aí, indelével. Tem tudo a ver com a minha missão, propósito, né, visão e valores também, né? Minha missão é transformar e desenvolver pessoas e negócios, tudo a ver. O propósito, deixar uma marca indelével, positivamente falando, na vida das pessoas, né? Essa é a intenção, essa é a ideia por trás da ideia. Nós queremos nos tornar a maior, na verdade, a melhor empresa de formação de empresários e empreendedores do Brasil, e temos valores que nos guiam nisto aí, que estão em consonância com aquilo que a gente chama de indelével. E o indelével também tem um quê de resiliência, sabe, Alex? Né? Uhum. Eu entendo que o empresário brasileiro, se ele não for resiliente, ele cai por terra, né? Ele sucumbe, porque não é coisa pra gente normal, né? Então, é Tá mais ou menos... maluco. O indelével tem uma coisa de meio anormal, né? Aquela pessoa que eu gosto de dizer que eu tenho medo da minha coragem, né? E ser empresário tem que ser corajoso, tem que ser resiliente, né? Levar as pancadas da vida e continuar firme, incólume, né? Então, tudo tem a ver com essa palavra indelével. Ela designa tudo isso que nós acabamos de falar. Que legal. E me conta um pouco, primeiramente, né? Antes do Indelével surge Moisés Ribeiro, né? Sim. Quem é Moisés Ribeiro? Você sempre foi essa pessoa indelével, essa pessoa que vai pra cima, essa pessoa determinada desde a infância. Você se apaixonou no empreendedorismo como? Então, veja só, isso que você acabou de mencionar aí, dar alguns adjetivos, a gente chama de perfil comportamental dominante, que é o executor, né, que é o alfa, é aquele que lidera, aquele que está na frente e tal. Então, isso já era da minha personalidade já há bastante tempo. Sou o filho mais velho, sou primogênito, né? Então,
toda a minha experiência veio em torno disso. Eu tenho 55 anos de idade, então eu tenho 35 anos trabalhando na área comercial. Comecei com 20 anos de idade. Vendendo, né? E vendendo. Então, trabalhei como vendedor, trabalhei numa empresa durante 20 anos, fui vendedor, fui supervisor, fui gerente, fui diretor comercial. Eu tinha um andar inteiro na Rua Bela Sintra, 866, lá na travessa da Avenida Paulista, lá em São Paulo. E Você é de São Paulo, meu sou Deus? de São Paulo, São Caetano do Sul. Mas casei com a baiana e estou há cerca de 30 anos, né? 27 anos que eu casei. 27 anos que eu estou aqui na Bahia. Sou apaixonado pela Bahia, né? Na São Paulo não tem nada a ver comigo mais, certo? Então, Mesmo você sendo acelerado, você sente que São Paulo ainda não tem nada a ver com você? não tem nada a ver, justamente porque eu entendo que o ritmo de São Paulo é um ritmo workaholic. Então, veja só, eu sou uma pessoa de propósito. Isso significa dizer o seguinte, que eu sou acelerado, eu sou dinâmico, mas eu quero viver. Eu entendo que aí entra a questão de valores, né? Então, eu sou uma pessoa espiritual e eu gosto de cuidar de coisas espirituais, né? Gosto de cuidar da minha família. Eu gosto de viver, né? É a vida indelével. E eu entendo que trabalho faz parte da minha vida, não é a minha vida, certo? Então, eu sou apaixonado por trabalhar, sou uma pessoa altamente positiva. Agora, eu entendo que tem coisas mais importantes do que trabalho e dinheiro, né? Eu lembro de uma frase que você falou que me marcou. Você falou que tempo não é dinheiro, que tempo é? Vida, né? E uma vida indelével. Então, tempo é vida. Quando você entende isso, certo? Você vai nesta onda de você alcançar o sucesso. Então, isso aí O que é sucesso? É você atingir os seus objetivos. Diferente de felicidade. Felicidade é você estar contente com aquilo que você conseguiu. Então, eu aprendi que sucesso é uma coisa muito boa. Mas eu tenho muitos mentorados que são pessoas que têm sucesso absoluto, são pessoas que são milionárias, mas não são felizes. Por que não são felizes? Porque ninguém lhes avisou que deveriam o quê? Atrelar ou alinhar valores aos seus objetivos. E aí elas, por exemplo, uma dessas pessoas vira para mim e diz assim, Moisés, eu não sou feliz. Falei, por que você não é feliz? Porque eu não vi o crescimento das minhas filhas. Nossa. As minhas filhas, elas amam mais a pessoa que cuidou delas do que a mim. Eu percebo isso. Que pode também ser algo imaginário, né? Mas o que ela mostra aqui tem coisas mais importantes na nossa vida do que o dinheiro. O dinheiro é importante? É muito importante. Agora, se tiver como valor fim e não como valor meio, indubitavelmente nós iremos ter problemas no futuro, ao longo do tempo, né? Então, respondendo aí a sua pergunta, eu entendi o que você tem que sim, né? Você colocar velocidade e tal, mas a gente tem. Vou usar uma frase de Sócrates aqui que eu aprendi essa semana, que me impactou profundamente. Nós temos que ter cuidado com o vazio de uma vida ocupada. Nossa, forte isso. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada. Então, não necessariamente a pessoa está correndo 300 km por hora vai fazer com que ela esteja preenchida, né? Então, tudo no seu lugar. Quando você coloca tudo no seu lugar, você tem grandes chances de ser mais feliz. Perfeito, né? Eu notei uma pergunta aqui, Moisés. Por que você acredita que existem empresas que parecem nascer para durar e outras simplesmente desaparecem? Então, aí isto já aconteceu comigo. Há 20 anos atrás, eu quebrei uma empresa devendo $1 milhão, o que equivale hoje a 5 milhões de reais. É muito pesado, muito pesado. Quando a empresa cai numa situação dessa, ela fica walking dead, né? Que é aquela coisa de tudo aquilo que você toca fica zumbi. E aí pronto, você para de pagar fornecedores, você para de pagar os seus clientes internos, você começa a ter vários problemas. Então, há algumas situações que levam o empresário brasileiro a cair nessa situação. O Sebrae diz que 65% das empresas que abrem em nosso país fecham as portas nos primeiros 5 anos. Isso ocorre por alguns problemas. Número 1, falta de conhecimento. Falta de conhecimento especializado.
Conhecimento é o que nós vamos conversar hoje. Conhecimento de quem é o cliente, qual é a sua proposta de valor, qual é o seu negócio, qual é o mercado que você está. Conhecimento de como funciona a empresa. Número 2, falta de planejamento. Planejamento é você estabelecer objetivos e determinar o que precisa ser feito para atingi-los. É você estruturar o caminho entre desejo, ação e resultado. É a parte racional da ação. A estratégia é pensar no papel. Uhum. O brasileiro peca enormemente nisso. Ele é muito bom de atitude, mas ele é péssimo de estratégia. E aí corre sérios riscos de quebrar. E número 3 é a gestão. E eu quebrei por conta disso. Eu quebrei de tanto vender. Vendi milhões. Só que quando eu fui ver, eu estava devendo milhões. Mas como assim? Porque não tinha gestão. Se você não sabe gerir aquilo que entra e que sai, se você não tem a capacidade de gestão dentro da sua empresa, então o que acontece? Você está correndo muitos riscos. É como brincar de empresariar. É uma brincadeira que eu aprendi que custa muito caro. Muito legal. E na sua visão, qual o maior erro dos empreendedores brasileiros, né? A falta de planejamento. Falta de planejamento. Esse é, podemos dizer, o calcanhar de Aquiles do empreendedor brasileiro. Ele se joga, e sua avó já dizia assim, né? Como é que é? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Já ouviu uma coisa assim? Uhum. Então, se você não pensa, se você não planeja, se você não coloca no papel, se você não percebe que há contingências em um negócio, então você fica vulnerável. Né? E tem-se dito que 1 hora que você investe em planejamento, você economiza 10 em execução. O Jim Rohn tem uma frase top que ele diz assim: as pessoas elas não planejam fracassar, elas fracassam porque não planejam. Boa. Então, isso está acontecendo muito no empresariado brasileiro. E por que isso acontece? Porque quem está empreendendo hoje no país está fazendo isso por necessidade e não por oportunidade. Quando você cai nessa armadilha aí, nessa ciranda aí, você acaba tendo problemas, né? Então, é bom pensar antes. Se de repente eu não sei fazer um planejamento, então a recomendação é contrate alguém que saiba. Né? Vai ficar muito, muito barato para você, porque você vai evitar uma série de problemas no futuro, quando você dedica um tempo suficiente para você planejar o seu negócio. Tem uma dúvida muito comum que, inclusive, você que está em casa aí também pode ter, que é o seguinte: quando a gente fala de que empresário falta por conta de planejamento, quebra por falta de planejamento, falta de organização, falta de gestão, às vezes as pessoas acham que é o empresário pequeno, né? Às vezes o pequeno empreendedor ali que é MEI, que está começando. E eu queria que você falasse assim, que você já viu. É só esse público pequeno ou também pessoas grandes, né? Empresários que faturam bem também quebram? Também quebram, certo? Qualquer empresa, pode ser, vai do MEI até uma grande empresa. Se não tiver, aí usa-se nomes diferentes, né? Planejamento estratégico, né? Quando é empresa grande e tal. Mas veja só, é na vida. Veja, eu aprendi com um grande consultor brasileiro que ele diz o seguinte: olha, as pessoas planejam uma festa de casamento, 5 anos, uma festa de formatura, 5 anos, mas elas não planejam as suas vidas. Não é só fator empresa, porque a empresa é reflexo do dono. Então, aquilo que você é, a sua empresa será. É muito simples assim. Então, se eu não planejo minha vida, se eu não paro, dedico tempo para eu ir analisar tal, tudo direitinho, pensar a minha vida, eu não vou fazer isso na minha empresa também. E aí, uma coisa que eu aprendi, principalmente em empresas, né, de pequenas empresas para cima, eu sou mentor, né, de empresas, sou mentor de negócios. Mas eu sou muito bom para mentorar, para planejar a empresa dos outros. Eu não sou bom para planejar a minha. Então, eu tenho um mentor que me ajuda a fazer a minha. Entende? Então, você tem que ter alguém de fora, né, para fazer isso. Né? Nós temos um filme novo aí, que é o filme da Odisseia, não é isso? Então nós temos aí o seguinte: um cidadão que vai para a guerra, fica 10 anos na guerra. Mas o que ele faz? Ele chama o mentor, né, que é o nome do cara é mentor mesmo, né?
que é tipo um padrinho, né, do seu filho, e diz o seguinte, ó, cuida dele, leve-o à maturidade. Então, quem é inteligente entende que tem que contratar um consultor, um mentor, um orientador, né, para estar olhando de fora. As empresas grandes chamam isso de conselheiros. Então, invariavelmente, o que acontece? Muitos mentorados que eu tenho, eles não são mais CEOs da empresa, eles são C-level, né? Eles são conselheiros, eles são pessoas que foram para o conselho para orientar e perceberam que colocar de repente o que um executor para estar comandando a empresa fica melhor. E a experiência dele usado que para aconselhar a empresa. Estratégia. Bem legal. Uma pergunta que eu anotei aqui também é, antes de pensar em faturamento, né, que todo mundo quer pensar ali em fazer dinheiro, eu também quero entrar em um ponto depois que é sobre a internet, o que o empreendedor deveria pensar primeiro? Então, ele tem que pensar naquilo que a gente chama de funil estruturado de vendas. Um funil estruturado de vendas é a condição de ele ter aí, que envolve também planejamento estratégico, né? A jornada do cliente, né? Então ele tem que pensar quem é o seu cliente ideal, qual vai ser a sua proposta de valor, quais são os canais que ele vai usar para ele poder comunicar essa proposta de valor para o cliente ideal. Ele tem que pensar em como ele vai se relacionar com o cliente, ele tem que pensar em quais as atividades chaves da empresa dele, quais são os recursos essenciais que ele vai usar, quais são as parcerias estratégicas, ele tem que pensar em custos fixos e variáveis, ele tem que pensar nas receitas previsíveis, tudo isso se chama Canvas Business Model. Ele tem que aprender a fazer um modelo de negócio extraordinário. E a gente vamos falar sobre esse Canva. Antes da gente entrar no Canva, às vezes, eu queria que você falasse um pouco do seguinte, ó. Eu percebo muito na internet hoje que as pessoas elas estão se espelhando na vida de alguém. Então você vê uma pessoa fazendo aquilo ali e você, em vez de se planejar, você pergunta assim, não, acho que aquele negócio ali dá dinheiro, né? O que fala assim na internet, nos grupos de WhatsApp, nas rodas de negócio é dá dinheiro. Por exemplo, eu tenho uma locadora de carro, então todo mundo olha assim e fala, ah, rapaz, dá dinheiro, vou entrar também, vou comprar um carro aqui, vou alugar, sem entender justamente o que é que se passa por trás desse negócio, né? Pra também entender se o negócio é bom ou não. Não sei se você já aconteceu com alguma pessoa, mentorado seu, alguma pessoa próxima, de às vezes as pessoas olhar pro negócio do outro, ela comparar até com o que você tem, ela achar que aquele negócio ele é muito bom, porque ela tá vendo ali no Instagram uma vida, um luxo talvez, e quando ela vai para aquilo, ela cai no poço ali e se arrebenta, porque realmente não era o que ela para fazer. Há uma diferença entre o palco e o bastidor. Boa. É que as pessoas elas querem ficar olhando só para o palco, né? Aquilo que se apresenta. Meu chefe tinha uma frase assim, meio esdrúxula, que ele dizia assim, né? Trabalhei 20 anos com ele, foi o meu mentor, seu Dácio Múcio de Souza, infelizmente já faleceu. Mas ele usava uma expressão mineira, dizendo o seguinte: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém olhou para os tombos que eu levei. Então, um dos maiores problemas que a gente tem é justamente a questão da comparação. Você querer comparar o seu bastidor com o palco dos outros. Primeiro, sua autoestima jamais sairá ilesa, né? Segundo, você vai ter problemas porque você não conhece a real situação. Para aquilo ali vingar e se tornar algo de sucesso, houve muito trabalho nos bastidores. Ou não, né? Tem vezes que nem é sucesso. Então. Aí, às vezes, apenas uma aparência, né? Nós estamos vivendo muito na internet, né? Os empreendedores de palco, né? Por assim dizer. E aí, então, de novo, é necessário você entender claramente, né? O que é o negócio. O que é. E antes de entender o negócio, o mercado, né? Como é que está funcionando o mercado? O mercado está pedindo aquilo? Né? Ou será que eu ainda estou tentando abrir lan house? Né? O mercado não pede mais isso, certo? Foi-se o tempo. Então, é necessário que pesquisar. O empresário de sucesso é alguém que pesquisa bem. Pesquisa bem. Ele procura entender o que realmente está acontecendo para depois ele se lançar. Perfeito. Deixa eu anotar aqui. Vamos lá, vamos falar sobre Canva agora. Primeiro, falando sobre segmentação de cliente, né? Como que a gente pode descobrir quem realmente é o nosso cliente? Muito bem.
O Canvas Business Model é uma ferramenta do Alexander Osterwalder, que numa folha de papel você consegue planejar todo o seu negócio. Ele começa aí o quê? Com segmentação de clientes. Todas as vezes que você vai perguntar para um mentorado assim, quem é o seu cliente ideal? A resposta dele é todo mundo. Se todo mundo for a sua resposta, pode crer que o seu negócio está malfadado ao fracasso. E aí você vai atuar metaforicamente, com a metralhadora, né? Brrr, atirando para todo lado para ver se pega em alguém. Você vai perder tempo, energia e dinheiro. Você vai cansar do seu departamento de marketing e de vendas. Então a ideia é você ser um atirador de elite, um sniper, né? Tiro certeiro para você identificar. Antigamente a gente chamava isso de target, né? O público-alvo. Com o advento do marketing digital, nós tivemos essa ideia aí do cliente ideal. O seu cliente ideal, ele tem que ter 3 requisitos. Quantos requisitos? 3. 3 requisitos. Número 1, ele tem que ter uma dor, uma demanda, um desafio, um problema, um BO, e tem que estar consciente disso. Se ele não sabe, você tem que mostrar para ele. Número 2, ele tem que entender que você e a empresa são as melhores opções. Você e sua empresa são as melhores opções que ele tem para resolver o problema dele. E terceiro, ele tem que ter condição de lhe pagar. Nos primeiros 2 requisitos, ele é um cliente aquecido. No terceiro, ele é um cliente qualificado. Se ele não for um cliente aquecido e qualificado, ele não é cliente seu. Você vai ficar perdendo muito tempo e aí não funciona. Às vezes, eu trabalho com mentoria de high ticket, cujo valor hoje é R$30 mil. Então, quando eu trago para o meu funil aquele cidadão que está vendendo o almoço para comprar a janta, né? Tá lá o quê? Ganhando R$5 mil por mês, talvez, né? Ou menos do que isso, o que acontece? Ele vai ter uma dificuldade de pagar uma mentoria minha. Então, eu posso fazer a minha melhor venda. Eu não vou vender para ele. Por quê? Porque ele até gostou. É a solução do problema dele, mas ele não tem dinheiro para pagar. Então, eu começo a fazer o quê? Eu começo a ter que ter muitas entrevistas para eu conseguir. Agora, se eu consigo qualificar um cliente, e aí eu vou dizer o seguinte, qual o melhor cliente que existe hoje no mercado? Resposta: empresários, empreendedores, donos de negócio. Esse é o melhor cliente que tem. Por quê? Porque ele é o que mais problemas tem, né? Mais demandas, mais consciente mais está disposto a investir, mais tem condição de pagar. Então, quer realmente ser bem sucedido, mire esse cliente, ele precisa. Você já ouviu falar de alguma faculdade para empresário? Formação de empresário? Eu estou aí. Porque eu descobri que esse cidadão, ele não tem quem o ajuda. Nós nos disponibilizamos a ajudar. E aí, detalhe, eu vou entender o seguinte, 2 coisas importantes nesse cliente ideal. Número 1, avatar. Avatar são os dados demográficos desse cliente. Por exemplo, qual é a faixa etária dele? Vender para um adolescente é diferente de vender para uma pessoa idosa, certo? E para um adulto também é diferente. Eu vou ter que entender qual é o sexo. Ah, Moisés, mas é unissex, mas qual o percentual? Por exemplo, eu descobri que 75% dos meus clientes são mulheres. Então, a minha fala teve que ser suavizada. Eu tive que ficar mais sensível, menos ogro. Menos ogro, porque 75% das pessoas que estavam vindo eram mulheres. Então eu não podia, vamos para cima, tal, pé no peito, não. Tinha que ser mais sutil. E aí eu me tornei um expert no storytelling e nas metáforas. Justamente o quê? Porque com as mulheres você fala mais de relacionamentos, de sentimentos, você tem que tocar o coração. Não é só aquela coisa de mente, solução que o homem tem. Então você tem que se adaptar ao cliente que você tem. Né? Qual é a formação? Eu descobri que 60% do meu público são administradores. O que eu fiz? Parceria com o CRA. Eu descobri quanto é que meu cliente ganha, certo? Eu sei quanto é que meu cliente ganha. Quanto é que ele fatura, né? Quanto é que ele que rende, qual é o prolabore que seja. Então você tem que ter informações. Onde é que ele está? Essa informação hoje é mais fácil de saber. Quando eu comecei, não. Ele está onde? Ele está aqui, nas redes sociais, certo? Especificamente como? Então, eu tenho que entender isso aqui. O que é isso aqui? O In The Level Podcast, pessoas e negócios. Essas pessoas aqui são quem? São empresários e empreendedores. Quando eu coloquei negócio, eu já estou segmentando pessoas e negócios. Então, eu estou falando de desenvolvimento humano e empreendedorismo. Aquilo que o empresário precisa. Aí, eu tenho agora que falar da persona. A persona é diferente de avatar.
A persona é determinada por 6 Ds. 5 D menos e 1 D mais. 5 D menos, dores, desafios, dificuldades, demandas e desgraças. Você tem que saber isso do seu cliente. Porque você não vai conseguir fazer uma proposta de valor ultra mega power top se você não souber qual é a dor do seu cliente, qual o desafio, qual o BO que ele tem. E o demais, desejos. A vender é atender a necessidade do cliente. Isso era uma coisa de 1914. Por quê? Porque hoje os nossos desejos, as nossas necessidades são muito poucas, mas os nossos desejos são infinitos. Então, qual é o desejo? Se eu entendo isso, eu vou conseguir preparar uma proposta de valor ultra mega power top, baseado nisso aí. Então eu tenho que saber quem é meu cliente ideal. Se eu sei isso, muito bem, eu consigo ser muito mais assertivo. Eu vou pedir para a equipe passar o slide aqui. Passa aqui, por favor. Perfeito, aqui, ó. Já coloquei na tela aqui. Então a gente tá aqui no para quem. Falamos de relacionamento, agora estamos falando de segmentação de cliente. Segmentação de clientes. Tá. Moisés, eu queria que você desse um exemplo para um pequeno empreendedor que está em casa agora, que ainda não está entendendo nada, que está com aquela dúvida assim. Vamos dar um exemplo de um negócio simples para as pessoas conseguirem contextualizar. Fala um negócio simples aí, o que você... Vamos botar um negócio simples aqui de você que está em alta, né? Ser story make. Story make? Eu não Story sei nem o que é make. isso. É o profissional que faz social media, pronto. Social media. Social media. Muito bem, então vamos lá. Eu tenho social media. Então, quem seria um público-alvo muito bom para esse pessoal? Palestrantes, mentores, negócios que precisam de visibilidade, que precisam estar no Instagram, no LinkedIn, lá no TikTok, nas redes sociais, certo? Que negócios... E aí, detalhe, negócios que a pessoa vai ter que entender, o dono do negócio vai ter que entender que ele tem que ser um apresentador do negócio dele. Tem que mostrar a cara, certo? Boa. Então, se eu entendo que esse público-alvo, né, ele precisa daquilo que eu vou oferecer, eu vou ser muito mais assertivo. Vou usar um exemplo contrário agora. Eu fui fazer uma mentoria de uma pessoa, gente boa pra caramba, né? E aí ela, eu perguntei, o que você quer ser quando crescer? Ela, como assim? Eu falei, qual é o seu sonho? Aí ela, eu quero ser palestrante. Falei, quem é seu público-alvo, seu cliente ideal? As empregadas domésticas. Falei, tá. Me conta aí, quanto é que você acha que você vai cobrar lá numa palestra? Eu vou cobrar o quê? 10 mil reais. Então, me diga aí, quantas empregadas... Me desculpe, né? Estou usando exemplo, certo? Então, você está querendo ser palestrante para as empregadas domésticas, para quê? Para influenciar? Sim. Mas peraí, quem é que vai pagar essa conta? Entende? Então, às vezes, eu não sou nada contra o sonho. Propósito é uma coisa muito... leva essa, dentro disso aqui. O propósito deve ser maior do que a proposta, porém, precisa ser sustentável. Para ser sustentável, você tem que ter o cliente que paga. Se você não tem um cliente que paga, sinto muito. Não vai funcionar. Agora, se ela me fala assim, olha, eu quero ser palestrante para mulheres que querem ser empreendedoras, querem ser empresários, porque eu vou dar para elas os recursos necessários para ela estar fazendo. Continua sendo mulher. Eu não estou aqui falando o problema do sexo, eu estou falando sobre quem é que vai pagar essa conta, né? Quem é que vai pagar essa conta? Então, é algo para a gente pensar. Se você, aí resultado, a não ser que você tenha para o nicho de secretárias do lar, o nome que você quiser dar. E, por favor, não me julgue, eu estou sendo realista, certo? Você tem uma entidade que vai pagar isso aí, certo? Aí pronto, você vai viver o seu propósito dentro daquele público agora com pagante. Alguém tem que pagar a conta. Quem é que vai pagar a conta? Você tem que definir quando descobre quem é o seu cliente ideal. Boa. Canais. Bem, se eu tenho uma... me permita, por favor, falar primeiro de proposta de valor, porque aí vai ficar muito simples eu falar de canal. Perfeito. Vamos falar de proposta de valor. Todas as vezes que eu pergunto assim, qual é a sua proposta de valor? As pessoas sempre estão me falando sobre o que fazem, o que é o seu negócio, o que é a sua empresa, e isso não é proposta de valor. E por isso que as pessoas não vêm. Registra isso aí. Os clientes não compram processo. Eles compram resultado. Perfeito. Os clientes não compram produto.
eles compram solução. Então, o que é proposta de valor? Proposta de valor é a solução final que você vai trazer para resolver o problema do cliente. Você poderia também dizer que é um conjunto de benefícios que, ao serem citados, você coloca na mente do cliente que você vai resolver o problema dele. Então, isso é proposta de valor. Daí vem a chamada PUV, que é a proposta única de valor. Qual é a minha PUV? Minha proposta única de valor. Eu ajudo empresários a fazer 10 anos em apenas um, através de formação e mentoria. Isso é uma proposta de valor. Uhum. Aí, resultado. O que é que a maioria das pessoas ficam? Ai, quem quer o resultado tem que passar pelo processo. Mas não é isso que você vai fazer na hora de vender. Porque a hora que você falar de processo, o cliente vai colocar uma trava na mente dele e ele não vai comprar de você. Vou usar um exemplo. Não sei se você percebeu, mas eu estou levemente acima do peso. E aí, resultado, meu nutrólogo disse, mas olha, você não tem vergonha na cara, você é um descarado, você não tem disciplina, então você precisa de um personal trainer. Aí eu vou pesquisar o personal trainer. O cara chega, eu vou chegar na sua casa, 5 horas da manhã, nós vamos descer para a academia, nós vamos fazer 30 minutos 15 minutos de esteira, depois nós vamos fazer 30 minutos de musculação, depois nós vamos fazer 30 minutos não sei o quê, e eu já vou dizer o seguinte, você vai passar num nutricionista amigo meu, e aí pronto, olha, sem açúcar, você viu que do café aqui, né? Uhum. Uma pessoa que toma café sem açúcar, para mim, é uma pessoa que é capaz de qualquer coisa. Tenha medo. Então, não está na minha cabeça. E sem cerveja, tá. Bem, o que a minha mente vai dizer? Não estou preparado para isso. Mas se ele. Aí aparecia um cara e diz: mas você vai eliminar. Você vai eliminar 18 quilos em 6 meses sem fazer dieta maluca e sem ter que parar de tomar sua cervejinha. Tudo que eu queria escutar. Entendeu? Uhum. Isso é proposta de valor. Então veja só, preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você leva. Preço é aquilo que você cobra, valor é o que você entrega. Então, as pessoas, elas não entendem que o cliente não compra preço, aí elas querem ficar baixando o preço. Elas compram valor. Então, quando você mostra para o seu cliente que você vai entregar algo para ele, que vai dar o quê? Um resultado absurdo, com pouca dor, ele compra. É verdade. Então, o Steve Jobs, ele tem uma frase top né, que dizia o seguinte, né? Jamais passe o seu preço se o cliente não sabe qual é o seu valor. Enquanto ele não entender que você vai transformar a empresa dele, que você vai ajudá-lo a fazer 10 anos em apenas um, por conta disso, daquilo, você não passa preço. Tem gente que, inclusive, quanto é que custa? Quanto é que custa? Vou usar um exemplo aqui, muito simples e rápido, para eu colocar essa tese. Veio uma pessoa, falei da palestra, eu lembrei. Moisés, eu gostaria de contratar você para fazer uma palestra num evento que nós vamos fazer, no meu Instagram. Beleza, tal. Quanto é que custa? Aí eu, bom dia, como vai? Tudo bem? Boas-vindas, prazer enorme, que bom que você me procurou. Seja realmente muito bem-vinda. Eu gostaria de dar para você um atendimento personalizado e customizado. Mas para isso eu precisaria entender melhor qual é a sua demanda, qual é o seu público, qual é o seu objetivo, o que você verdadeiramente quer. Com essas informações eu acho que eu consigo fazer uma coisa mais customizada que vá não só atender a sua necessidade, mas encantar você como minha cliente. Uhum. Beleza? Beleza. Fomos lá para a reunião. Na reunião eu percebi que não era a pessoa que decidia. Meu chefe, tá, quero conversar com ele. Aí, detalhe, vai para lá, vai para cá, tal, que não sei o quê, pronto. Eu ia cobrar na palestra o quê? 20 mil reais. Descobri que uma concorrente minha estaria lá junto. Quando eu descobri isso, aí é que eu fui com raiva mesmo, né? E aí, pronto, e eu comecei, né? Tentando extrair qual é o valor. Como é que você faz isso? Com uma pergunta. Lá no final, quando tudo tiver terminado, o que é que vai dizer que você realmente, que foi algo indelével, que foi além de todas as suas expectativas? Ele foge daqui, foge dali, até que ele entregou. Eu quero visibilidade. Eu entendi. Ego grande. Ele estava querendo o quê?
Reconhecimento. Falei, se você quer isso, eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho um evento, o evento se chama o Indelevel Business Experience, então eu vou convidar para você patrocinar. Então veja só, a sua palestra, você sabe, o valor que ela cobra é 20 mil, é o valor que eu cobro também. Eu vou fazer de graça para você, desde que você não chame ela. Ela não vem para o evento. E eu estarei no seu evento. Vou fazer de graça. Você vai economizar 40 mil. Agora você vai pegar os 40 mil, você vai fazer o quê? Você vai patrocinar o meu evento. Vai ser um patrocinador master. E eu vou levar você para o púlpito, né, para o palco, e você vai falar da sua empresa para 2.500 pessoas. Reconhecimento. 40 mil foi para mim, certo? Uhum. Você entendeu? Então, era importante para ele o quê? Visibilidade. Eu dei para ele visibilidade. Ele ficou tão encantado que ele me contratou para fazer um evento dele e me pagou 200 mil. De uma coisa que eu ia cobrar 20, eu cobrei 240 mil. Você está entendendo? Uhum. Então, se você entender o que é importante para o cliente, valor é isso. O que é verdadeiramente importante para o seu cliente? Pode ser reconhecimento, pode ser segurança, pode ser pertencimento. Tem tanta coisa que é importante, pode ser status, pode ser família. Vamos aqui usar um exemplo, você pediu um exemplo prático. Daqui a pouco eu vou fazer uma palestra no evento do Maxwell, dos corretores de imóveis, né? Uhum. Aí eu já vou pegar isso aqui e já vou levar. Corretor de imóvel, ele vai mostrar para o cliente uma casa, e ele diz o seguinte, né? Chega aquela piscina e aquele lugar onde colocar a churrascaria, imagine você com sua família e seus amigos próximo dessa piscina e você fazendo um churrasco aqui para eles. Imagine o que é que eles estarão pensando no momento que tiver com você e como você vai estar se sentindo. Não é a casa. É o que a casa vai dar em termos de valor para ele. Uhum. Se é uma pessoa, como você mencionou, né? Personalidade, excesso de personalidade, dominante, vaidoso, ego lá em cima, você entrega o que ele quer, o que vai preencher a fome do coração. Perfeito. Que exemplo prático, viu? Depois dessa aula aqui, acho que todo mundo já aprendeu. E vamos falar sobre canais? Então, o canal é uma coisa simples, é como você vai comunicar a proposta de valor para o seu cliente ideal. Aí você tem os canais que são canais offline, que aí são as indicações, né? Que as pessoas estão esquecendo, né? Eu tô percebendo, né? Todo mundo só tá focado em Instagram. Pois é, mas aí resultado. Por exemplo, eu vou fazer agora um evento, né? Aliás, eu tô aqui, né? Uhum. Nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer um evento onde eu vou fazer o quê? Uma palestra. Uma palestra é um canal. Uhum. Então, um dos canais maravilhosos que tem é você palestrar de um conteúdo que seja não importante para você, mas importante para a sua audiência. É você colocar conteúdo. A moeda da autoridade é o conteúdo. E é um canal maravilhoso para você se posicionar e você ganhar autoridade. Uma palestra beneficente. Você o quê? Convida lá 200 pessoas para você comunicar com elas o que é algo de conteúdo, algo que vai valer a pena para elas, e depois, quando elas estiverem altamente conectadas com você, você faz o quê? Um pitch. Né? Aquilo que você já fez lá é um canal, que é o Café com Empresários, certo? Uhum. Você já fez, eu já fiz, tal, que é o quê? Você reunir pessoas em torno de um café, de uma confraria. Na minha opinião, inclusive, a melhor rede social ainda é uma mesa rodeada de amigos, né? E aí, quando você faz, é um canal. É onde você tem a oportunidade de comunicar sua proposta de valor para aquela galera, ok? Outra coisa, você fazer uma comunidade. Você já viu que nós temos aí a Rede Negócios da Bahia e você está lá, salvo engano, no Clube de Mentores. Você me lembra para colocar você na Rede de Negócios da Bahia, que é o quê? Um grupo de WhatsApp, onde você vai estar lá, o quê? Com a comunidade, com outras pessoas, e você, o quê? Largando conteúdo. Não pode ser panfletista, certo? A propaganda é um dia, é uma vez na semana, mas você tem que gerar conteúdo. É um canal. E aí, pronto. Por onde você pode começar? Você pode começar de forma orgânica, custo zero, pela sua agenda do celular. Você tem uma tarefa agora. Qual é a tarefa? Vai na agenda do seu celular e você vai agora escolher 100 pessoas que obedeçam os requisitos do seu público-alvo. E você vai mandar uma mensagem para os 100. Você pode, por exemplo, fazer um grupo de estudo de livro. É um canal. Verdade.
conteúdo, daqui a pouco você larga lá né? É um canal. E você tem aí o que? O que a gente chama de online, né? Nós estamos aqui o que? No YouTube, nosso canal do YouTube. O bom do YouTube, maravilhoso YouTube, é que fica ad eterno. Todas as vezes que a pessoa for no Google e perguntar sobre, né, modelo de negócio, sobre tudo isso que nós estamos falando, o YouTube vai fazer o quê? Vai recomendar o nosso vídeo aqui. Exatamente. Não é isso? Mas aí você tem outras redes sociais, né? Que são aquelas. Né? Você falou de agenda, eu lembrei uma estratégia que eu uso muito aqui. Eu pego o meu WhatsApp, faço um disparo de mensagem, boto uma simples mensagem. Oi, tudo bem? Desistiu do seu projeto? Rapaz, eu vendo horrores. Só essa simples mensagem. Não, Alex, eu não desisti do meu projeto, não. Eu quero fazer. E eu vendo. É uma simples mensagem. Faço um disparo, pego o meu WhatsApp lá, tem 1.000 e poucas pessoas. Pronto, não gasta nada. Só faço esse disparo. Então, isso é simplesmente maravilhoso. Agora você faz lista de transmissão ou é o que você faz? Eu uso o WSL, eu faço disparo mesmo. Meu WhatsApp já é aquecido, já eu consigo fazer. Certo. Então aí você manda para essas 1.000 pessoas de uma vez só? Eu mando 500, né? A cada 10 contatos, a cada 15 a 18 segundos. Tem que ter o WhatsApp aquecido, senão derruba. Depois eu mando mais 500. Ok, beleza. Então, isso é um canal. Um canal de comunicação. Aí você tem lista de transmissão, você tem isso que você mencionou, né? A forma como você tem várias ferramentas hoje para estar fazendo. É a forma como você vai comunicar a sua proposta de valor para o seu cliente ideal. Isso é um canal. Queria que você falasse um pouco, Moisés, sobre relacionamento, né? Como é mais fácil vender para quem já... Ah, uma polêmica aqui, tá? Pera aí. Olha isso aqui, ó. É mais fácil vender para quem já te conhece ou quem te conhece e não te compra? É mais fácil vender para quem te conhece ou para quem... Ou quem te conhece e não compra. Ó, primeiro, deixa eu colocar aqui uma estrutura. Bem, é mais fácil vender para quem é cliente seu. Para começo de conversa. Então, é muito mais fácil você vender para quem já comprou de você. E aí pense numa coisa chamada recorrência do que você vender para um cliente novo. É mais fácil e é menos custoso. Então, há pouco você falou sobre o negócio de Instagram, não é isso? Canais. O que nós observamos? A gente está muito buscando novos clientes. Então, eu entendo que o relacionamento aí entra com o meu CRM. O que é CRM? Customer Relationship Management, que é o quê? Gerenciamento do seu relacionamento com o seu cliente. Aquele cliente que está na base sua, é mais fácil você inventar um produto, inclusive frase do Seth Godin, o novo Peter Drucker, o novo Philip Kotler, o cara do marketing, né? E ele falou, pare de ficar procurando clientes... Não, como é que é? Pare de ficar procurando clientes para os seus produtos. Invente produtos para os seus clientes. Isso é muito bom, porque, por exemplo, aqui no meu negócio, né? Eu tenho lá o meu tráfego pago. Então, o custo por mensagem por cliente é de R$ 9,90. Então, eu sei, qualificado isso, né? Então, eu sei que a cada 10 clientes que eu converso, um eu fecho. Então, eu sei que para o cliente entrar aqui, eu gasto mais ou menos ali R$ 100, né? Novo. Então, o cliente que ele vem para cá, ele tem que ficar. Eu tenho que criar uma recorrência, porque senão é prejuízo para mim, né? E é muito mais fácil eu vender para esse cliente do que fazer aquisição de novo, só para... E a dica aí é aquela frase top do Moisés Ribeiro, né? Seja interessante e interessado, jamais interesseiro. Boa. Como é que você pode ser interessante? Conteúdo de valor. Como é que você pode ser interessado? Sinta a dor do seu cliente. Pense no que é que ele precisa. O Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele diz assim, eu gosto de morangos, mas não sei cargas d'água, os peixes gostam de minhocas. Então não tem sentido eu levar morango na pescaria. Eles gostam de minhocas. Então, o que é que eles precisam? O que é que eles gostam? O que é que eles estão interessados? Eu tenho que entregar isso. Perfeito. Né? Aí eu vou ser o quê? Interessante e interessado. Agora, se eu sou interesseiro, já que nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de networking. O que é networking? Net, rede, work, trabalho, king, rei. Então, qual é a ideia? Seja um rei
de trabalhar sua rede. Então, nós podemos dizer que networking não é rede de contatos. É você ter a capacidade de transformar sua rede de contatos numa rede de relacionamentos. E como é que você pode fazer isso? Através do netweaving. O que é netweaving? É quando você começa a pensar nas pessoas e pensar em qual contribuição que você pode fazer para essas pessoas. Pensar em como você pode ajudá-las. Nós acreditamos piamente que quando nós ajudamos as pessoas de verdade com o melhor que temos, nós acionamos naturalmente a roda da abundância, da prosperidade e da reciprocidade, que é o que o giver is game, trabalhar, ganhar contribuindo, e todos nós conseguimos ganhar. A maioria dos empresários, né? Primeiro eu, depois eu, não. O relacionamento com o cliente, você tem que pensar no experience, você tem que pensar no indelével, em fazer um atendimento que vai deixar uma marca que nunca se apague. Ele não só vai comprar de novo, vai ficar na recorrência, como vai indicar você para várias outras pessoas. Ele vira um vendedor, né? Isso é relacionamento com o cliente. Vamos falar um pouco sobre fonte de receita, né? Existe a diferença entre vender muito e ganhar dinheiro e como criar novas fontes de receita? Então, criar novas fontes de receita, você tem que pensar aí o que no seu cliente, o que ele precisa, qual o desejo. Agora, veja só. Existem 3 formas de você aumentar receitas. A forma mais comum e mais usada é você aumentar o número de clientes. Certo? Você aumentar o número de clientes. E você vai lá para o tráfego pago. Se você não está usando o tráfego pago ainda, você está deixando dinheiro na mesa. Então, deve-se trabalhar isso de uma forma muito inteligente, só que isso tem custo. A segunda forma de você aumentar a sua receita, o seu faturamento, é aumentando o preço dos seus produtos. Moisés, como é que eu vou fazer isso? Já está difícil vender com preço. Bem, aumentando o valor. Você só pode aumentar preço se você aumentar o valor. E talvez você consiga fazer um combo. Talvez você consiga fazer um combo na oferta top. E o terceiro, nós já falamos aqui, é vender para quem já é cliente seu. Vou usar um exemplo aqui. Tem uma empresa chamada Magras, mentorada. E aí pronto, mas estou com uma dificuldade e tal, que não sei o que, não estou conseguindo, tráfego pago e tal. Eu falei, quantos clientes você tem na sua base? Ela falou, eu tenho 6.000 clientes. Eu falei, selecione 600. Chame os 600 aqui para uma live de vendas. 600 clientes. Ela vendeu 10, tirou 10 vendas cobrando 2.600. Ela pagou 30 mil na mentoria e em uma live de vendas ela faturou 26 mil. Meu Deus. Com uma ideia de vender para quem já era cliente. Nós começamos a falar sobre isso e acabamos pulando. Mas eu quero ratificar isso. Olhe para quem já está na sua casa e faça uma promoção do tipo, venha para uma cortesia. No caso dela, depois ela fez isso aqui, ó. Venha para uma cortesia para você ter aqui um diagnóstico com o nosso nutricionista, que é a onda agora, né? E aí pronto. Os caras vinham, um diagnóstico lá de 1 hora, no final, pitch de vendas. Pitch de vendas. Vendeu 10 vezes mais aquilo que ela estava faturando, com os próprios clientes que às vezes estava lá relegado, né? Não, ao esquecimento e só buscando clientes novos, né? Então é vender para quem já é cliente seu. Isso é uma alavancagem de receita maravilhosa. Recursos é tudo aquilo que você precisa para fazer a coisa acontecer. Por exemplo, recursos humanos. Você tem uma equipe linda, maravilhosa, certo? Equipe de marketing, equipe de vendas. Qual o problema principalmente dos empreendedores eles querem fazer tudo? Ah, não dá. Não, recursos humanos. Você tem que ter gente trabalhando com você. Não dá para fazer sozinho. Rapidão, mas vamos mandar um abraço para o Wesley Oliveira. Ele tá online lá, botou que a live está top. Que maravilha! Um abração para você, querido. Forte abraço, sucesso absoluto. Então vamos lá. Então, recursos humanos, recursos tecnológicos, agora com IA, certo? Você pode automatizar tudo, né? Você pode estar colocando, você tem que colocar automação comercial.
porque senão você vai ter um custo maior. Essa conversa mole. Coloca lá o quê? Recursos tecnológicos, né? Recursos técnicos, você pode, uma competência que você desenvolve é um recurso, estar aqui aprendendo é um recurso. Por falar nisso, nós ministramos uma imersão chamada Imersão Inteligência Empresarial, com certificação Mentor Executivo de Negócios. É uma imersão de 3 dias, onde eu dou o quê? Vários recursos, técnicas, ferramentas e estratégias para você poder realmente atuar em alta performance, né? Ó, leva essa. O dinheiro que você ainda não ganha é pelo conhecimento e pelas conexões que você ainda não tem. Registrou isso? Vou repetir para você. O dinheiro que você ainda não ganha é pelo conhecimento e pelas conexões que você ainda não tem. Então, 2 coisas essenciais que você tem que ter: capacitação e relacionamento. Verdade. Tem uma outra frase que diz assim, ó: daqui a 5 anos você será a mesma pessoa, à exceção dos livros que você leu e das pessoas que você conheceu. De novo, conhecimento e relacionamento. Esses são os melhores recursos que você pode ter. Uhum. A gente parou em atividades chaves? Atividades chaves, você pulou para cá, receitas. Receita, agora Então, recurso principal, atividade chave e a- parceiros. Muito bem. Atividades chaves. É uma coisa muito simples de fazer. Tem uma ferramenta chamada 5W2H, que ajuda enormemente. Mas eu tenho uma forma assim mais que numa folha de papel você pode fazer isso. É Uhum. simples. Você vai pegar, se você for uma pequena empresa para cima, você vai pegar os 5 departamentos mais importantes da sua empresa. A saber, número 1, marketing. Número 2, vendas, comercial. Número 3, administrativo. Número 4, financeiro. Número 5, RH. Certo? Vou colocar número 6, produção, se for o caso, né? Então, no marketing, quais são as 5 atividades chaves que você tem que fazer? No comercial, quais são as 5 atividades chaves que são importantes para você performar bem? No financeiro, quais são as 5 atividades chaves, ou seja, as mais importantes? Ou seja, você fez um planejamento, né, com 6 departamentos dentro da sua empresa e você organizou ela todinha. Não existe conversão onde há confusão, onde tem desorganização não funciona. Então, isso aqui é um planejamento estratégico. Vamos falar sobre parceiros. Esse aí é o que vende muito. É o que nós estamos fazendo aqui. Uhum. Parcerias estratégicas. Eu vi um anúncio seu, foi o que aconteceu, eu vi um anúncio seu, falei assim, pô, esse cara matou a pau nesse anúncio. Na hora, eu sabia que você estava lá num grupo meu, sabia que tinha você lá na minha agenda, mandei uma mensagem para você, elogiei você por aquilo que você estava fazendo, certo? E propus para você o quê? Uma parceria estratégica. Como é que é aquele ditado do marketing digital? Se você é um ditado africano, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. É verdade. Então a gente percebeu, vou usar um exemplo aqui do Indelevel Business que você foi, para entender. Chegou um determinado momento que eu percebi o seguinte, que o evento se tornou maior do que eu. Então eu fiz parceria com o CRA, Conselho Regional de Administração, Bahia, com o ABRH, com o CRC, com a FCDL, com a CDL, com os Cicomércios, vários Cicomércios, né? Eu comecei a fazer parcerias com entidades de classe que são altamente representativas, com veículos de comunicação, para poder fazer o quê? Para eu conseguir escalar toda a divulgação que é do nosso evento. Se fosse só eu, não conseguiríamos colocar 2.500 empresários lá. Haja dinheiro de marketing, viu? Haja tráfego, a parceria, acho que... Então, só o tráfego não dá. Você tem que ter parceiros estratégicos. Associações dos 3 shoppings maiores da cidade, certo? Quer dizer, onde é que... Você tem que pensar o seguinte, onde é que meu público está em cardume? Boa estratégia. Eu vou pescar de anzol. Mas ele está em cardume onde? Associação comercial, associação de empresários, associação industrial. Onde é que está meu público em cardume? Então eu vou lá e faço o quê? Não chego lá pedindo. Eu chego lá oferecendo.
eu tenho uma palestra ultra mega power top que eu gostaria de fazer aqui e tal com você, e aí pronto, gostaria de te ajudar, eu gostaria de te ajudar. A reciprocidade vai acontecer para você. Uhum. Quando você faz parceiros assim, muito bem, você consegue alcançar aquilo que sozinho você não seria possível fazer. Muito bacana. Volta aí só para o público entender, para a gente fazer um corte legal, a diferença que você falou entre pedir e oferecer. Muito bem. Então, você pode chegar num parceiro pedindo ajuda. Ninguém gosta disso. Você liga para um amigo, você pede uma vez, pede duas vezes, pede três, na quarta ele não te atende mais. Então, você quer ser efetivo? Chega oferecendo ajuda. Como é que eu posso lhe ajudar? Isto é interesse genuíno nas pessoas. Lembra da frase? Seja interessante e interessado, jamais interesseiro. Perfeito. Se você chega oferecendo, você vai ter mais chance de ser assertivo do que você chegar pedindo. Certo? Uhum. Porque você demonstra que você está genuinamente interessado no bem-estar daquela pessoa. Ela vai se abrir naturalmente. Eu amei, perfeito. Estamos chegando no nosso fim do nosso podcast. É aquele momento assim que você dá as considerações finais, fala do seu pouco do... Apesar que a gente está no seu canal, a galera já te segue, mas eu queria que você deixasse aquela mensagem final para os clientes, né? Aquela mensagem motivacional para as pessoas. Bem, primeiro se você não está seguindo ainda, ou aliás, se você não está não inscrito no canal, aqui é YouTube, né? Então inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser avisado, né? Toda semana nós teremos agora um episódio, né, de podcast com um empresário, onde eu estarei fazendo a entrevista dessas pessoas, né? Então nós estamos aqui no primeiro, eu sendo entrevistado, mas nos próximos Perfeito. nós vamos entrevistar, né? Então a ideia é você ter um conteúdo de valor para ajudar você. Então, que considerações finais que eu tenho para você? Aquilo que já mencionei. O dinheiro que você ainda não ganha é pelo conhecimento e pelas conexões que você ainda não tem. Então, se eu pudesse dizer para você o seguinte, no que é que você vai investir agora? Invista em conhecimento, ele gera os melhores dividendos. Invista em capacitação, nós podemos ajudar você. Nós temos programas de formação, de mentoria, de acompanhamento, que pode dar para você todo o conhecimento necessário para que você possa fazer 10 anos em apenas um. E a segunda coisa invista em relacionamentos, né? Então, esteja nos eventos, vá onde tem pessoas reunidas, né, para aprender, se conecte com as pessoas. E vou dizer para você o seguinte, aquilo que sua mãe dizia de não fale com estranhos, isso acabou quando você tinha 10 anos de idade, não vale mais, certo? Então é para falar com estranhos, é para interpelar pessoas, conversar com pessoas. Se você fizer esses dois investimentos, né, conhecimento e relacionamento, você tem grandes chances de fazer com que o universo venha sorrir para você. A última coisa que eu quero falar com você inclusive algumas pessoas estão me censurando por isso, mas eu quero fincar a bandeira. Tem muita gente falando aí sobre lei da atração. Por que você precisa da lei da atração se você pode usar a lei do acesso? Nós ajudamos você a acessar todos os recursos essenciais que já estão aí dentro de você. Eles só estão travados e bloqueados. Mas se você entra num programa conosco, nós vamos ajudar você a acessar. E se você faz a lei do acesso, muito bem, vai emergir, né, todos os recursos que você precisa e as coisas vão começar a funcionar para todos vocês. É isso. Perfeito. Valeu, turma. Muito obrigado por esse episódio. É um prazer. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Tamo junto. Nós que agradecemos, né? A sua maestria, né, na entrevista me deixou muito à vontade para eu poder estar conversando aqui com você, passando o conhecimento que a gente tem aí para vocês. Muito obrigado. Perfeito. Querido. Valeu, Moisés. Prazerzão. Obrigadão. Esse é o